Vamos continuar com a nossa série Versículos que marcaram a minha vida. Hoje eu vou compartilhar com vocês Jeremias, capítulo 17, verso 14. Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me, e eu serei salvo, porque tu és o meu louvor. Aí eu tenho ali, 2003. Quem está acompanhando os vídeos sabe que eu passei por uma enfermidade muito grave em 2003, que a minha vida realmente, eu posso falar que foi antes e depois. E quem sabe, ou já passou, ou está passando por um câncer, tem algum amigo, algum parente, ou mesmo já viveu essa experiência, sabe que o câncer é uma doença muito complexa, de causas multifatoriais. E para nós cristãos, nós entendemos que ela envolve as 3 dimensões do ser: corpo, alma e espírito. Tem um vídeo no canal bem no início em que eu falo 3 em 1, que assim como Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, nós somos corpo, alma e espírito. Pois bem, quando tu recebe esse diagnóstico, infelizmente tu pensa que é uma sentença de morte. Graças a Deus, a medicina avançou muito e as pessoas já não têm uma mortalidade tão alta. Quando eu recebi o diagnóstico, a cada 100, 92 pessoas se salvavam. Não, contrário. Desculpa. A cada 100, 8 se salvavam. 92 iam a óbito. E eu não acreditei nessa estatística. Mas o que acontece? Eu era muito jovem. E quanto mais jovem tu é, mais rápido o tumor se alastra, mais ele encontra nutrição, força e luta contra o teu sistema imunológico. Eu não posso falar muitas coisas aqui no YouTube, porque o YouTube considera desinformação, por eu não ser médica, por eu não ser da área para falar, né? Eu não sou uma médica oncologista. Então, tudo que eu falo é do meu ponto de vista, é da minha experiência pessoal, é do que eu vivi, do que eu passei. E, de novo, são 20 anos, graças a Deus, então muita coisa mudou. E então, o que eu quero compartilhar com vocês hoje? Sobre a cura. Porque a cura, ela não é só física. Ela é emocional e ela é espiritual. Por mais que algumas pessoas não aceitem, a Bíblia diz que se houver cometido pecados, lhes serão perdoados. Jesus falou para o paralítico, do meu jeito, né? Olha, se tu não parar de pecar, vai acontecer coisa pior para ti. Em Apocalipse diz que se tu não te arrepender, eu vou te colocar de cama. Sabemos que os amigos de Jó ficavam peneirando Jó para saber que pecado ele tinha cometido ou quais pecados ele tinha cometido para estar naquela situação. E comigo não foi diferente. Meu próprio pai chegou para mim e disse assim: minha filha, tu não pode enfrentar essa guerra com pecado. Tu tem que confessar teus pecados. E ele dizia não para homens, para o Criador,
pro soberano, mas tu tem que confessar e tu tem que pedir pro Espírito Santo te mostrar. E ele vai te revelar. E tu vai jejuar. E tu vai ouvir louvor. Enfim, o pai me dava conselho, ia todo dia na minha casa, orava, chorava, lia a Bíblia comigo. E sim, eu fiz isso, eu já compartilhei aqui. Eu passei a jejuar, coisa que eu não jejuava. Eu ouvia louvor 24 horas, eu estava dormindo, eu botava para ouvir, ficava ouvindo no fone. Eu ouvia pregação, eu orava de joelhos. Quer dizer, tu faz tudo. Primeiro para receber perdão e também para descobrir o que Deus quer com a tua vida. Mas assim, ó, graças a Deus, tu tem os recursos, tem a medicina, tu tem o tratamento, tu faz tudo. Mas no meu caso, eu fiquei quase 1 ano afastada do meu trabalho. Eu tive muitas intercorrências, sequelas, consequências, desdobramentos, enfim, muito sofrimento envolvido. E tem a questão emocional. Porque eu já compartilhei aqui também, por mais que eu tinha recebido aquela palavra de conforto, antes de sequer imaginar uma coisa dessas, depois eu comecei a receber muitos ataques, muitas dúvidas, muitos questionamentos. Então, sim, a gente se sente culpada, a gente acha que a gente está passando por aquilo porque a gente cometeu algum pecado. E, infelizmente, alguns irmãos, amigos, pessoas próximas querem nos levar a ter essa conclusão. Volto a dizer, isso é muito pessoal, depende de cada um. O Espírito Santo revela. Mas quando Tiago fala que se tiver alguém doente é para chamar os presbíteros, que é para orar, ele fala isso. Fala da oração da fé, ele fala, se houver cometido pecados vão ser perdoados e a pessoa vai ficar curada. Então o que a gente interpreta? Que sim, existem doenças que são fruto de pecado, mas existem doenças que são fruto de questões anteriores, de questões genéticas. Na minha investigação, eu não preenchia, vamos dizer assim, vários requisitos para ter, né? Se é que dá para falar dessa forma. E acredita-se sim que eu tenha tido um sofrimento fetal, algumas questões muito antigas na minha concepção. Volto a dizer, não tenho propriedade para ficar falando aqui sobre esses detalhes no YouTube, mas isso acontece. Sabemos de situações de ambiente. Eu estava trabalhando num local muito difícil, muito violento, muito perigoso. Eu estava tendo um choque de realidade diário. Quem já está me acompanhando vê que eu sou muito sensível. Eu choro, eu me emociono, eu sou uma pessoa assim muito atenta a tudo que está na minha volta. E isso, de alguma forma, me faz ser exacerbada nas minhas emoções. Então, se eu tô feliz, eu tô feliz. Se eu tô triste, eu tô muito triste. E eu via os meus alunos naquela escola que eu trabalhava sofrendo muito. Não só os meus alunos, todos da escola. Os professores também sofriam, a comunidade sofria. E não foi por coincidência, foi exatamente quando eu fui trabalhar lá. Eu fui trabalhar nesse local na metade de 2002 e eu descobri que eu tinha um câncer maligno em 2003, sendo que o mal-estar, o emagrecimento, enfim, aquilo que eu falei no outro vídeo, a sensação de que a alma não estava no meu corpo, parecia que nada tinha graça, parecia que nada tinha sabor, parecia que eu estava vivendo a minha vida no automático. Muito estranho, muito estranho. Então existe sim essa causa tríplice, assim. Tem questões do corpo, se tu não dorme direito, se tu não faz atividade física, se tu não te alimenta, se tu ingere substâncias, tu faz coisas, isso vai a longo prazo
te causar um prejuízo na tua saúde. Questões emocionais, se tu tá sempre chorando, sempre sofrendo, deprimida, melancólica, com medo, sofrendo, sob pressão, estresse intenso, traumas, coisas, isso também deixa sequelas. E acabamos de falar, se tu tem pecados, questões espirituais, envolvimentos, isso também pode acarretar. Porque a Bíblia fala desses exemplos, tá na Bíblia isso. Então, a gente busca respostas, nem sempre nós teremos essas respostas. Mas nós sabemos que a cura vem de Deus. Porque o nome de Deus é Jeová Rafa. Um dos nomes de Deus é o Deus que cura. E ele pode curar de uma forma milagrosa, instantânea, como ele pode te curar através de medicamentos, de médicos, de tratamentos, de um processo. Há um episódio em Atos que é muito emblemático sobre esse assunto da cura. Logo depois do naufrágio, Paulo foi recebido na ilha de Malta. E o pai de Públio, que era muito importante, estava doente. E Paulo ora, impõe as mãos e ele é curado. A palavra ali no grego é uma cura milagrosa, instantânea, de flash. Então, o que acontece? Não existia registro desse tipo de evento, de milagre. Então, Lucas, que vocês devem lembrar, era médico, também escreveu o Evangelho de Lucas, ele usa esse termo, que é um termo específico para uma cura milagrosa. Eu que estou usando instantânea, tá? Mas assim, foi curado, assim como Jesus curava, assim como Paulo curava, assim como Pedro, a sombra de Pedro curava, quer dizer, sobrenatural, uma atuação sobrenatural de Deus, do Espírito Santo. Porque os dons de cura também são distribuídos pelo Espírito Santo. E aí, sabe o que aconteceu? Depois que o pai desse Públio foi curado dessa forma milagrosa, pelas mãos de palmas, assim, em posição de mãos, pela oração, pelo poder de Deus, claro, muitas outras pessoas procuraram a cura. Só que aí a palavra que diz ali é que eles foram sarados, curados. Eles foram tratados. É uma palavra que indica terapia, terapêutico, sabe? Algo que indica tratamento, processo. Então, sim, Deus cura de uma forma sobrenatural, mas Deus também cura de uma forma natural, com os processos que os seres humanos têm, com as próprias, vamos assim, ferramentas, instrumentos que a humanidade ao longo da história desenvolveu. Então, isso é muito sério. Porque, cura-me, Senhor, e eu serei curado. O Senhor cura. E Ele usa os seus filhos para curar. O que a gente está fazendo aqui no YouTube? Buscando cura e levando cura. A palavra de Deus cura, a oração cura, um abraço cura. Uma pessoa que pega na tua mão e ora e chora contigo e fica ali, às vezes em silêncio, ela te cura. Nós passamos por questões gravíssimas e recebemos a consolação de Deus para consolar outras pessoas. Eu adoeci com 33 anos, no auge da minha vida. E depois, acho que uns 3 ou 4 anos depois, 3 amigas queridas passaram por situações semelhantes. E eu podia ajudar. E eu podia acompanhar. E eu podia estar perto, porque a consolação que eu tinha recebido eu podia dar. E aí quando tu tá passando, tu não entende. Mas quando tu tá ajudando, o Espírito Santo te mostra. Então assim, a cura vem, mas ela pode vir de forma sobrenatural ou de uma forma natural. Existe cura que te livra da morte, né? Nós sabemos que o câncer é uma doença mortal. Então a palavra de Deus diz que sim, Deus nos livra daquilo que é mortal.
porque preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Esse é um versículo que Deus falou comigo também, nessa mesma época, porque eu questionei a Deus. Então é para tua glória? Eu vou morrer aos 33 anos? Meu pai, minha mãe vão sepultar uma filha? Isso vai te glorificar? Eu perguntei, gente. Eu perguntei para Deus. É isso? Isso é a tua vontade? É isso que tu quer? É assim que o teu nome vai ser honrado, glorificado através disso? E não foi isso que Deus me disse. E sempre eu pergunto, a gente tem que perguntar, Senhor, tá chegando a minha hora? É hora de eu partir? Minha missão acabou? Porque a nossa vida aqui é para servir a Deus. Paulo diz, se vivemos com Cristo, também morreremos com Cristo, né? Ele disse que ele estava sendo derramado como libação, a gente até falou sobre isso. Então, sim, chegou um momento que eu pensei, será? Porque às vezes a luta é tão grande, tu te vê tão fraco, tão impotente, que tu pergunta, mas então aí, tá chegando o meu fim? E o Senhor não disse isso para mim, não foi isso que ele me respondeu. Tanto que eu tô aqui, né, 20 anos depois. Bom, a Bíblia também diz que Deus cura o nosso coração, cura a nossa alma, os quebrantados, aqueles que estão aos pedaços, aos cacos. Nós também podemos receber alívio para nossa alma. Podemos ter as nossas feridas curadas, porque Jesus levou sobre si as nossas dores e pelas suas chagas nós fomos sarados. A palavra está cheia de referências sobre isso. Tem um versículo muito interessante de 2 Crônicas, que tem uma tradução que diz que ele sarou. Aí depois outra tradução diz, ele não te castigou. E em outra tradução diz, ele te perdoou. Então o que quer dizer? Que, de novo, perdão, castigo, pecado, doenças, coisas tão intrincadas. A gente precisa de revelação, que Deus derrame luz sobre as nossas trevas para a gente entender, para lutarmos contra aquilo, para sabermos onde nós erramos. Porque Deus promete saúde para os seus filhos, Deus promete uma vida abençoada, promete longevidade, nós vimos em Provérbios. Isso é uma bênção de Deus. Então, quando a saúde nos falta, quando a nossa sorte muda assim de uma hora para outra, nós devemos chegar na presença de Deus com humildade, em humilhação, em jejum, oração e pedir para o Senhor mostrar. Mas não cabe ao irmão julgar ou o irmão concluir. Isso é muito pessoal. O Espírito Santo mostra. Porque assim como tem essa passagem do paralítico que Jesus diz, não peques mais, porque vai te acontecer coisa pior. Ele disse, ninguém pecou. Isso foi para a glória de Deus. A história de Jó. Então a Bíblia diz, Paulo, o espinho na carne, acredita-se que era sim uma enfermidade. E o que Deus disse para Paulo? A minha graça te basta, eu não vou tirar isso aí, eu não vou resolver. Eu não vou te livrar disso aí. Mas a minha graça vai estar contigo. Jesus não pediu para passar, se fosse possível, cálice. E Deus disse, não, tu vai passar. E a fornalha, os que estavam dentro da fornalha eram justos. E o que aconteceu? Eles não foram livres da fornalha. Eles foram livres na fornalha. Dentro da provação. Dentro da tribulação. E Daniel, o irmão amado, um homem temente a Deus, que não se contaminou. O que aconteceu com Daniel? Ele teve que ir para a cova dos leões. O que Deus fez? Fechou a boca dos leões. Mas ele teve que enfrentar. Então assim, eu questionei muito. Por muitos anos. Eu lembro que até o Alexandre, eu não vou dizer que eu fiquei revoltada, eu acho que eu não cheguei a tanto, mas eu fiquei muito sentida, se dá para usar essa expressão, com Deus.
E aí um dia o Alexandre me deu um livro chamado Decepcionado com Deus, que eu até já presenteei algumas pessoas, porque às vezes, mesmo nós amando a Deus, sendo cristão, sendo crente, sendo um filho, sendo uma filha, a gente sofre, porque o não dói, né? Dói muito. E às vezes a gente fica decepcionado com Deus, porque a gente queria uma resposta e Ele nos dá outra. Mas, se continuarmos buscando, se continuarmos obedecendo, se continuarmos perseverando, se nos humilharmos, se adorarmos, se amarmos a Deus de todo o coração, sim, nós vamos ver o sentido de tudo, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo coopera para o nosso bem. Aí tu vai dizer, até uma enfermidade? Até uma enfermidade. Nada acontece sem a soberania de Deus. Tudo está dentro do plano perfeito de Deus. Agora sim, podemos ter ouvidos atentos, sermos obedientes. Às vezes precisamos passar por coisas mais difíceis para poder entender os propósitos de Deus com a nossa vida. No mesmo Jeremias, no capítulo 15, assim, e quando a dor dura, esse eu gostaria de ler para vocês. É um pouquinho, uma página atrás. Também eu tenho, tá marcado na minha Bíblia. Jeremias 15, 18. Por que dura a minha dor continuamente e a minha ferida me dói e não admite cura? Aí olha o que o profeta faz. Ele pergunta, serias tu para mim como um ilusório ribeiro? Como águas que enganam? Tipo, Jeremias está colocando, entre aspas, Deus na parede. Porque a dor não cessa. Ó, me dói continuamente e essa ferida não tá fechando. Se tu tá passando por isso, eu vou te dizer, não para de orar. Ora, clama, suplica até que a resposta venha. Não desiste. Continua orando porque a resposta vai vir. Tu vai saber por que tu tá com essa dor, com essa ferida. O que Deus tá querendo te ensinar? O que Ele tá querendo te mostrar? Para onde Ele quer te levar? O ouro só é depurado, só é refinado no fogo. E isso não é um clichê. Isso é a mais pura verdade. Nós somos preciosos, valiosos. O nosso Deus nos ama e Ele jamais nos entristeceria ou nos deixaria numa situação que não fosse extremamente necessária para a sua glória, para o nosso crescimento, para o nosso perdão e para o nosso serviço. Nós servimos o corpo de Cristo porque aprendemos a amar, socorrer. Aprendemos a nos alegrar com quem está alegre e chorar com quem está chorando. A gente aprende a ter misericórdia. A gente abandona o orgulho. Porque quando a doença vem, a enfermidade vem, tu vê que tu não é nada. Que tu não é nada. Então, Paulo teve revelações maravilhosas. A palavra diz que ele chegou ao terceiro céu, que ele viu e ouviu coisas inefáveis que nenhum ser humano podia mencionar. Então, para ele não se ensoberbecer pela excelência das revelações, ele tinha um espinho na carne. Então, eu oro para que se tu tá nessa situação de dor, de ferida intensa, que tu não pare de orar, que tu continue firme na oração, até que o céu te responda, até que Deus te diga o que fazer e onde ir e como se comportar diante daquela situação. A gente continua amanhã, versículos que marcaram a minha vida.